Gente, então o vídeo de hoje é a continuação da reforma do quarto. Aí tá fazendo o que se chama de chapar de massa para fazer o reboco da parte externa, né, daquela paredinha que foi feita ali. Aí vocês conseguem visualizar também agora sendo finalizado o reboco na parte interna do quarto, né? Foi chapada a massa do lado de fora e aí a parte interna está sendo finalizado o reboco daquela que eu tinha mostrado no outro vídeo. Enquanto está sendo feito o reboco, o Leandro está passando a lixadeira nessa parede. Essa parede ela não é papel, ela foi eu que fiz o efeito e aí ficou uns relevos da tinta, então eu estava passando a lixadeira ali para poder retirar esse relevo e também para poder depois vim começar com a aplicação da massa, né? Para poder aplicar a massa na parede toda, incluindo na onde eu tirei o que estava saindo, descascando. E aí a Giovana quis aí usar um pouco a máquina, ver como que era. E a gente deixou, porque criança gosta de ver coisas novas, de mexer em coisas novas. Claro que não é algo que ela vá mexer, porque até mesmo não fica ao alcance dela esse tipo de coisa. Gente, o mais legal dessa lixadeira é que ela vem com esse próprio saco, que tá aí ó, o Leandro segurando pela alça, e conforme ela vai lixando, ela já vai aspirando. Isso não significa que não vá ter poeira, mas a poeira é muito, muito menor. Digamos que seja assim, 95% menor do que se fosse com a lixa manual. De tanta diferença que faz. É um tipo de investimento para quem trabalha com pintura, trabalha com essas coisas, vale muito a pena. Aí eu tô mostrando para vocês a parede já com reboco feito. Essa madeira aí é para poder fazer o acabamento ali de cima da porta. Do lado de fora, ó, tem que esperar essa massa meio que secar um pouco para conseguir trabalhar, senão ela despenca, por isso que chama-se de chapar. Aí tá sendo feito, tampando todos os buracos que tinham na parede com gesso, para depois fazer a aplicação da massa corrida. Aí vocês conseguem ver, já começou a aplicação da massa. Nessa parede vai ser aplicado uma demão só de massa corrida na parede toda. E na onde tinha trinca, na onde saiu o pedaço, ó, vocês podem ver lá que já foi aplicado e será feita uma nova aplicação para que fique bem lisinha a parede, né? Sem nenhuma deformidade. Aí eu vou mostrar depois para vocês também qual foi a massa corrida que eu comprei.
Então, gente, a massa corrida que eu comprei foi essa, da Lux Color. E meu pai, que é pintor, trabalha nesse ramo, ele indicou essa massa, disse que era boa, não era uma massa ruim. Gente, aí agora eu tô mostrando pra vocês, tá sendo finalizado o reboco naquela parte interna. Então tá sendo feito o acabamento da parte de cima da porta. Ó lá, agora eu mostro pra vocês. E aí ele tá finalizando pra deixar tudo bonitinho, lisinho, pra quando aplicar a massa também, a massa corrida, ficar um acabamento bonito, né? Não ficar um acabamento grosseiro. Gente, ó, já começou a aplicação da massa corrida, como vocês viram, né? E aí aqui depois vai lixar tudo de novo e depois vai aplicar de novo só na onde tirou a massa, porque essa parede ela já tem massa corrida. Aí aqui já tá assim, aqui já foi feito o reboco, deixa eu ver se eu consigo ficar a favor da luz. E o acabamento ali em cima. Agora falta o reboco daqui de fora e o acabamento em volta da janela. Aqui tá com a massa, mas não pode mexer, porque se mexer a massa começa a despencar. Então tem que deixar ela puxar um pouco, secar um pouco, para depois vir concluindo o reboco, da mesma forma que foi feito do outro lado. Gente, aí já é no outro dia, e aí vai poder agora finalizar o reboco dessa parede que tinha ficado com a massa, que quem é profissional da área chama de chapado, não sei porquê, mas... E fazer a parte externa ali da janela. Não conseguiu finalizar a janela toda nesse dia, porque pegou muita massa. Isso foi uma culpa do pedreiro que rebocou a casa anteriormente. Ele fez uma parede completamente torta, que a gente não via, porque estava rebocada, né? E aí, quando a gente precisou mexer, a gente identificou. Então, teve lugares que precisou de muita massa e não dava para finalizar, senão onde colocava massa, a massa caía. E aí teve que ficar para um outro momento para finalizar. E essa parte aí mesmo que vocês estão vendo, deu muito trabalho para essa massa. Essa massa ficou de um dia para o outro e no outro dia estava quase impossível mexer de tanta massa que foi. A gente precisou colocar um pouco de gesso para poder dar uma segurada na massa na parede e ela não despencar toda. Aí, ó, gente, quando vocês verem, coloca aquela madeira ali para que ela possa segurar a massa. E aí vai enchendo o vão de massa ali dentro, né? Para poder ir depois fazendo o acabamento.
Gente, aí como vocês veem, está sendo feita a aplicação da segunda massa, a segunda demão da massa corrida, somente naqueles lugares que estavam com a rachadura, que descascaram, etc. No restante da parede não vai ser. Nós não lixamos essa parede depois de aplicar a massa corrida, porque a gente ainda não comprou a tinta, então para ela não ficar soltando aquela poeirinha branca, ela só vai ser lixada quando a gente for fazer a pintura. Do contrário, ela vai ficar assim, tá feia, mas depois ela vai ficar bonita. Aí, como vocês veem, está sendo a aplicação da massa corrida na parte que foi feito o reboco, né? Para também já ir finalizando e poder ficar bonita. Essa parede, por enquanto, ela está somente com uma demão de massa corrida. Na fase de aplicação ainda não foi feita a segunda demão, porque o lado de fora, como não tinha secado ainda o reboco, a parede fica úmida. Então não é possível lixar para aplicar a segunda demão, senão o acabamento fica comprometido também. Como vocês podem ver, aí está sendo feita a aplicação da massa corrida também no lado interno da janela, que é um lado que já foi finalizado. Aí está sendo finalizado ó, o reboco daquela parede que eu falei para vocês que a gente precisou colocar até um pouco de gesso na massa, para a massa poder puxar mesmo na parede e conseguir finalizar. E a janela ficou faltando finalizar o lado superior e o lado inferior, né? O lado de cima e de baixo. As duas laterais ficaram ok. E aí eu continuo a reforma para vocês no próximo vídeo. Então, se vocês já gostaram, já deixa aquele like, se inscreve aqui abaixo, ativa o sininho para ser notificado toda vez que tiver um vídeo novo e acompanha a nossa playlist da reforma, porque lá tem desde o motivo da reforma e tudo o que está acontecendo. Um grande beijo, até o próximo vídeo.